Olá, e olha eu aqui de novo. Bora bater um papinho enquanto eu lavo a louça rapidinho antes de ir pra escola. Então já ajuda aí no canal, já se inscreve, deixa um comentário, né? E bora lá falar sobre esse assunto tão importante que é a terapia, né? Terapia, psicologia, reconhecer a ansiedade. Em fevereiro desse ano, eu comecei a perceber coisas que eu não tinha antes, né? Que eram esses sintomas mais fortes da ansiedade. E eu não reconhecia que era ansiedade. Pra mim era normal. A vida de todo mundo era assim, pra mim. Eu achei que, todo mundo é assim, isso é coisa normal. Jamais eu iria imaginar que isso era sintoma de ansiedade. E aí foi onde a terapia que me mostrou, olha, isso é ansiedade, isso não é normal. Não é normal você viver assim, né? E desde então eu entrei nesse processo de reconhecer os sintomas ansiosos e combatê-lo. Precisei de remédio para fazer o tratamento, né? No caso eu tô tomando sertralina. Comecei tomando ele e deu super bem para mim. Cessou, assim, os pensamentos ansiosos junto com a terapia. Porque a medicação só também não faz milagre. Tem que ser a medicação conjunta da terapia. Então, eu vou falar um pouquinho do que eu sentia, os sintomas da ansiedade, e eu achava que era normal, mas não era normal, era ansiedade. Por exemplo, eu pagava uma conta hoje. Eu tenho o mesmo salário todos os meses, por exemplo. Se tem variação, é coisa pouca, nada que assim, meu Deus, é uma variação enorme. Não, eu trabalhando todos os meses, eu recebo praticamente o mesmo salário. A variação é pouca. Aí, eu pagava uma conta hoje. Daqui a pouco eu já estava preocupada com a mesma conta do mês que vem. Se eu ia conseguir pagar essa conta no mês que vem. Mas aí quando você para pra pensar, não tem sentido eu me preocupar. Se eu recebo todos os meses o mesmo salário, se tem variação, é pouca. Por que eu paguei a conta agora e mês que vem eu vou achar que eu não vou pagar? Não tem sentido, não tem lógica isso, sabe? E eu achava que era normal, era só uma preocupação, a responsabilidade da vida de pessoas adultas. Não era normal. Todas as contas eu vivia preocupada 24 horas com as contas, porque eu pagava agora e eu já estava preocupada com a mesma conta do mês que vem. Viagens, por exemplo. Para mim viajar, eu tinha que levar uma bolsa imensa de remédio, porque pra mim isso era prevenção. Eu tinha que me preocupar com todas as doenças possíveis que eu poderia levar remédio. Então eu levava uma bolsa de remédio. Mas isso não é só uma precaução? Até certo ponto. Porque se eu não levasse, pra mim eu ficava com aquela sensação de preocupação de qualquer momento eu vou precisar do remédio que eu não trouxe. Então não é normal. Você levar um dipirona, uma coisa assim, super normal. Mas a partir do momento que essa preocupação começa a estragar a sua viagem, isso já não é normal, é ansiedade. E hoje eu reconheço, sabe? Medo de sofrer um acidente na estrada. Nossa, eu ia daqui até lá com medo. É possível que aconteça? É possível, mas também é possível que aconteça eu indo da minha casa pro mercado. Então não tem por que eu me preocupar com uma coisa que é uma possibilidade. E aí na terapia eu comecei a entender que na vida tem muitas possibilidades, mas geralmente as possibilidades elas não acontecem. Como o nome diz, é só uma possibilidade. Não significa que vai acontecer. E geralmente a gente se preocupa tanto com uma coisa, com uma possibilidade, e muitas das vezes ela não acontece, porque é só uma preocupação de pensamentos ansiosos na nossa mente. E aí eu comecei a reconhecer isso na terapia. E aí eu falei, meu Deus, quantos pensamentos ansiosos que eu tinha e eu não sabia que era ansiedade. E tá aí a importância de fazer terapia, gente. É muito importante a gente fazer terapia. Porque a gente tem sentimentos que a gente não conhece. E na terapia a gente entra nesse conhecimento e nessa ajuda. Porque foi muito importante pra mim. A minha ansiedade, ela tava chegando num nível de, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que resolvia muito bem os meus problemas. Mas ultimamente eu tava assim, preferindo, sei lá, eu partir dessa pra melhor do que ter que resolver certos problemas, sabe? De tanta preocupação que eu ficava. Por exemplo, o meu cachorro ficou doente.
Deus que me livre de falar isso, mas eu pensei que era melhor ele partir, porque eu não tava sabendo lidar com uma coisa simples que era resolver um problema, que era só levar ele no veterinário. Eu já criei 1001 possibilidades na minha cabeça, e aí aquilo tudo era tão difícil pra mim que era melhor ele ir embora, partir desse mundo pra melhor, do que eu ficar com aquela perturbação que eram os pensamentos ansiosos na minha cabeça, pra você ver o nível que tava chegando a minha ansiedade, sabe? Eu preferi partir do que ter que resolver os problemas, porque tava muito difícil lidar com todos aqueles pensamentos ao mesmo tempo, sabe? Tava muito difícil. E eu não tenho culpa, eu falo isso, mas eu não tenho culpa, porque eram os meus pensamentos ansiosos, não era que, no dia a dia eu sou assim, eu vou ter um problema, não, eu quero desviver. Não, eu não sou assim, geralmente eu sei lidar muito bem com os problemas. Mas a ansiedade, ela tava fazendo eu ficar assim, paralisada. O namorado teve um problema de saúde, por exemplo, e aí talvez ele precisasse que eu fosse no hospital. E aí naquele dia, eu não consegui trabalhar direito, eu não consegui ir pra academia, eu não consegui fazer nada direito, esperando que ele ia precisar de mim no hospital. Só que eu poderia ter trabalhado o dia inteiro normal, e ele só precisou de mim à noite. 8, 9 horas da noite. Então eu perdi o dia inteiro com aquele pensamento ansioso, porque o pensamento ansioso consegue me paralisar e eu não consigo reagir. Então a terapia, ela entrou nesse quesito aí, de me ajudar a conseguir controlar os pensamentos ansiosos para que eles não consigam me paralisar e me dominar. E aí, desde então, eu venho identificando. Por exemplo, um dia eu fui lá pra Paranapiacaba. E meu namorado falou, mas e se a gente chegar lá e não tiver vaga mais pra estacionar? Aí eu falei, opa, o que a gente pode fazer tá sendo feito, que é sair cedo. Se chegar lá e não tiver vaga, aí é uma coisa que a gente resolve quando chegar lá. Não tem como se preocupar e sofrer por antecedência de uma coisa que é uma possibilidade. E aí eu levei isso pra minha terapeuta, ela falou, olha que legal, você já tá sabendo reconhecer tanto os seus pensamentos ansiosos, quanto o das outras pessoas, às vezes que vêm falar com você, e te dá esse pensamento ansioso. E você já não tá se deixando mais se levar pela ansiedade. E eu falei, que legal, né? Eu tô conseguindo reconhecer quais são os meus pensamentos ansiosos. Porque antes, sem a terapia, eu não sabia que isso era ansiedade. Pra mim, isso era normal. Eu iria ficar preocupada. Ai, meu Deus, vamos chegar lá às 6 horas da manhã porque não vai ter vaga de estacionamento. Não, a gente foi, chegamos cedo, teve vaga, comemos, curtimos e voltamos. Se eu tivesse ficado me preocupando, talvez eu não iria curtir, porque eu não iria conseguir dormir direito. Ia chegar lá, ia ter vaga normal, mas eu estaria cansada de tanto me preocupar. E, no fim, eu acabaria estragando por causa da preocupação. Então, a terapia, ela entra muito nesse processo de você reconhecer os seus sentimentos. Por isso que é muito importante a gente fazer terapia. E hoje eu faço o tratamento da ansiedade conjunto da terapia com a medicação. Acredito eu que daqui a algum tempo, logo vai tirar a medicação. Por enquanto, eu ainda tô tomando. Mas, assim, eu também tive um pouco de resistência no começo pra tomar medicação. Fiquei pensando, ai meu Deus, mas tomar medicação, será que é o melhor? Será que eu não vou ficar dependente da medicação? Será que, né? Todos aqueles pensamentos. Mas aí depois eu falei, não, é uma coisa que eu preciso no momento. Porque quando a gente tem uma gripe, a gente trata com medicação. Quando a gente tem um problema, a gente trata com medicação. Então, eu tô com ansiedade, eu vou tratar com a medicação. Pelo tempo determinado pelo psiquiatra, e depois eu faço a retirada da medicação. E é muito importante a gente também se cuidar muito nesse sentido de saúde mental, de fazer terapia, porque a vida não é só trabalhar e adquirir dinheiro, é todo um conjunto para você ter saúde. E ter saúde não significa só você não estar com alguma comorbidade. Significa você ter qualidade de vida. Significa você trabalhar. Significa você ter lazer. Significa você ter saúde mental. Você ter acesso à saúde. Você ter
terapia, você ter uma boa alimentação, você cuidar, exercícios físicos, todo esse conjunto é saúde. Tudo isso significa saúde, porque é o bem-estar. Porque se você tá bem de saúde e você não tem dinheiro, desequilibra, você acaba ficando doente porque você vai ficar preocupado que não paga a conta. Se você tem dinheiro, mas não tem saúde, mesma coisa, desequilibra. Então é todo um conjunto que faz a sua vida ter qualidade de vida. É todo um conjunto. E nesse conjunto é muito importante você ter saúde mental. Então eu indico aqui para todas as pessoas que virem esse vídeo, gente, faça terapia. Se você perceber algum desses sintomas, alguma coisa que te tira muita preocupação, procura terapia, porque não é normal você viver 24 horas em estado de alerta, em estado de preocupação, com as possibilidades das coisas que vai acontecer. Isso não é normal. Eu achava que era, mas não é normal. Então já deixa o like, comenta aqui para ajudar o canal, que eu venho trazendo a vida de uma forma leve aqui. Que é como eu tento viver a minha para vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.